Fala pessoal, beleza? Fábio Boaventura aqui novamente, dando continuidade sobre o assunto do primeiro vídeo, computação em nuvem, cloud computing, né? Hoje o vídeo vai falar mais sobre como é o uso da nuvem em si, certo? Porque tem várias formas de se utilizar a nuvem, principalmente com relação a em que patamar você está. Se você é uma empresa que já tem um data center e quer migrar para a nuvem, ou se você é uma startup que está começando do zero, né? Então tem várias opções, né? Uma mais econômica, outra mais estável, mais indicada para quem já tem uma infraestrutura pronta, né? Principalmente com relação às vantagens, né? Ter uma infraestrutura de nuvem, já deixando os data centers aí on-premise para trás, né? Nós vimos no último vídeo que dá para fazer a nuvem híbrida, né? Trabalhar com um data center on-premise interconectado com a nuvem e a nuvem fazendo o serviço, né? Buscando os dados aí nos data centers locais. Mas vamos dar continuidade aqui. Eu vou falar um pouquinho hoje aqui como utilizar a nuvem, né? Vamos pensar nas vantagens de ter a computação em nuvem hoje, né? A Cloud Computing oferece uma série de benefícios para as empresas, incluindo flexibilidade, eficiência, segurança e acessibilidade. Vamos falar primeiro aqui sobre flexibilidade, né? Nós falamos lá sobre a migração dos data centers on-premise, que são os data centers locais, para um data center na nuvem, em cloud computing, né? Pense no seguinte: para se dar início à computação em nuvem, você não precisa fazer investimento em hardware, em segurança física, em infraestrutura de rede, cabeamento, elétrica, ar-condicionado, segurança, controle de acesso. Você não precisa fazer nada disso. Você pode simplesmente estabelecer sua infraestrutura na nuvem, trabalhando, deixando essa parte de infraestrutura, né, nas mãos do provedor de nuvem. E acho que isso é a chave do negócio da computação em nuvem, né? E essa flexibilidade, por exemplo, né? Antes, se você precisasse dobrar a sua capacidade, você tinha que comprar um outro servidor ou trocar memória, colocar mais memória, mais processador, contratar um link maior. Isso levava tempo, né? Por exemplo, preciso ampliar o banco de memórias do meu servidor. Tinha que desligar o servidor. Isso teria um tempo de offline, né? Até pôr as memórias novas, religar o servidor e ainda assim correu risco de perder alguma coisa. E na nuvem não. Com alguns cliques você duplica a quantidade de CPU, quantidade de memória. Se quiser dá até para duplicar a quantidade de servidores que vão responder, fazer um load balance, dividindo a carga de trabalho entre uma ou mais máquinas, né? Isso acho que aumentou de tudo, aí aumentou a parte de flexibilidade e a parte de eficiência, né? Porque automaticamente, se o seu tráfego aumenta, você aumenta seu poder computacional. Isso pode ser feito manual ou até automaticamente. Se a gente ativar um serviço de escalabilidade automática, né, que a gente chama de auto-scaling. Mas aí vai depender do arquiteto, né, que vai definir isso lá na nuvem. Mas ela tem essa possibilidade. Agora a parte de segurança,
Os provedores de nuvem garantem disponibilidade do serviço deles com 11 noves de segurança. O que são 11 noves? 99,999999999% de disponibilidade. Isso quer dizer o quê? Que a cada 100 dias o seu data center vai ficar fora do ar 1 segundo. Né? Olha só o nível que está, né? E para eles terem essa garantia dessa autossuficiência e essa estabilidade, eles investem muito em infraestrutura de geração de energia, de segurança, de conexão. E isso daqui a gente pode até ver no assunto mais para frente, é a infra de um data center, mas como a gente está falando em nuvem, vamos abstrair para a nuvem, né? Então você deixa de lado toda essa parte de investimento em hardware, em segurança, em infra, e automaticamente você pode dirigir seus esforços para outras necessidades da sua empresa. É como se você tirasse o peso das suas costas dessa parte. Isso a gente pode também ver isso daí, a divisão de responsabilidades, né? Porque na nuvem, dependendo do modelo que você adota de computação, você passa a ser responsável por somente uma parte do serviço, uma outra parte é parte do provedor já, né? Por isso que eles se esforçam tanto em ter alta disponibilidade, certo? E a acessibilidade é simplesmente você poder acessar de qualquer lugar do mundo, com qualquer dispositivo, com segurança, com escalabilidade, com eficiência, com disponibilidade, né? Olha, assim, do lado, se você tivesse um data center local, ele acabasse a energia, o gerador acabasse o diesel e seu serviço parasse, né? Enquanto que na nuvem não. Seu serviço estando lá, ele não está unicamente num único local, né? É feito uma cópia em regiões diferentes, distantes uma da outra, para evitar catástrofes naturais, onde se uma região para, outra assume a posição dela e o serviço continua disponível, transparente para quem acessa, né? Então, assim, como eu disse, a flexibilidade, a eficiência e a segurança aumentam, sim, grandemente. E a acessibilidade é você poder acessar de qualquer lugar do mundo. É o que aconteceu durante o período que nós passamos, a pandemia. As pessoas foram para casa e precisavam acessar os dados da empresa para trabalhar em casa. E assim foi feito, né? Dado acesso VPN para as empresas que tinham só a estrutura on-premise. E algumas empresas migraram para a nuvem, para justamente garantir que automaticamente os seus colaboradores que estivessem em casa tivessem acesso a todas as informações na internet lá, lógico, com nível de segurança bem alto, né? Mas acessível, sem precisar ter uma VPN, uma coisa desse tipo, para o colaborador acessar os serviços, né, da empresa e continuar trabalhando. Bom, então fechando esse assunto aqui, a parte de flexibilidade, você não precisa investir em infraestrutura, porque ela é flexível, você pode aumentar ou diminuir conforme a sua necessidade. Eficiência é a disponibilidade alta, acima de 99%, garantindo continuidade do seu serviço. A segurança, que é a parte de infraestrutura que os provedores investem muito
para garantir essa segurança em todos os sentidos, física, lógica e energética, né? Dando uma redundância aí de sites onde seu serviço nunca roda num lugar só, né? Se der problema nenhum, outro lugar assume automaticamente. Mas esse é um outro tópico que a gente vai tocar sobre nuvem. E acessibilidade é a disponibilidade desse serviço em qualquer lugar do mundo para qualquer pessoa que tenha uma credencial de acesso a esses serviços na nuvem. Beleza, vamos lá. A revolução tecnológica. Uma revolução tecnológica. Cloud Computing é uma tecnologia disruptiva que está revolucionando a forma como as empresas usam a computação. A Cloud Computing oferece uma série de benefícios para as empresas, incluindo flexibilidade, eficiência, segurança e acessibilidade. Então, assim, mais uma vez reforçando, é uma mudança de paradigma, né? É a computação em nuvem, porque muitos estavam acostumados com a infraestrutura on-premise, né? Que é aquela estrutura onde você tinha data center, e agora está tudo mudando para a nuvem. Ultimamente os órgãos governamentais todos estão migrando os seus serviços para a nuvem, né? Por quê? Disponibilidade, acessibilidade, confiabilidade, bom, tudo isso daí que está falando aí, né? Eficiência, tudo isso por causa da mudança de paradigma na computação, ou seja, aquela infraestrutura de servidores, sala, data center, com ar-condicionado, com segurança, geradores, está ficando obsoleta, né? Tá tudo, entre aspas, migrando para a nuvem. Talvez não seja assim do dia para a noite que isso vai acontecer, mas eu creio que no futuro breve todas as empresas terão um pezinho na nuvem, né? Se não tiver toda a empresa, porque, por exemplo, uma empresa que já tem sua infra não vai migrar toda ela para a nuvem de uma única vez. Vai trabalhar com a nuvem híbrida, né? Um pouco na nuvem, um pouco on-premise. Mas vai chegar um momento que vai ter que ser feita a migração. Por quê? Porque eu vou fazer o quê? Eu vou atualizar meu data center, investir em hardware, investir em equipamento, melhorar minha infraestrutura, sendo que na nuvem isso eu consigo fazer sem investimento nenhum praticamente. Pôr para trabalhar e daqui um mês que vem a conta, e mesmo assim na balança final acabaria compensando subir o serviço na nuvem. Então essa migração a gente chama lift and shift, né? Que é levar todos os seus serviços para a nuvem, está sendo feita pelas empresas. Está sendo feita essa mudança justamente por questão de custo, principalmente questão de custo, mas esses outros fatores aí, flexibilidade, eficiência e acessibilidade, estão batendo forte também, né? E vamos falar um pouquinho de como usar esses serviços da nuvem, né? Bom, aqui são os três principais modos de serviços na nuvem, né? É o IaaS, infraestrutura como serviço, infraestrutura as a service, né? Em inglês. Tem o PaaS, que é a plataforma como serviço, e o SaaS, que é software como serviço. Você pode consumir os serviços da nuvem dessas três maneiras, né? É lógico, você às vezes acaba trabalhando com mais de uma maneira de consumir serviço da nuvem.
Mas as três principais são essas daqui, que eu vou falar uma por uma separada aqui. Vamos lá. Aqui, ó, IaaS, infraestrutura como serviço. Fornece aos usuários, às empresas, a estrutura básica de TI, como servidores, armazenamento, rede e computação. Os usuários podem usar esses recursos para criar suas próprias aplicações e serviços. Isso aqui seria o primeiro caso de uma empresa que tem toda a sua infraestrutura já estabelecida e ela não pode fazer mudanças bruscas. Então o que acontece? Ela vai usar a nuvem como um data center dela. Vai subir máquinas virtuais lá, como se fossem os servidores que estivessem dentro dos seus data centers, certo? Só que essas máquinas virtuais vai ter sistema operacional, onde atualização de patches, as licenças do sistema operacional, a questão de segurança de acesso dessas máquinas virtuais estão todas por conta do usuário. O provedor de nuvem só é responsável pela parte de infraestrutura, ou seja, a parte de segurança, de acesso e a disponibilidade e a conectividade. Então, essas máquinas têm que estar disponíveis, acessíveis e seguras, certo? Fisicamente, mas a parte de acesso, controle de acesso, atualização de patches, licenças de sistema operacional, é toda por conta do usuário. É como se você tivesse uma máquina na nuvem lá e você tivesse que manter ela sempre atualizada. O provedor de nuvem não é responsável pela parte lógica dos seus servidores. É lógico, se você precisar ampliar a quantidade de CPU, quantidade de memória, você vai fazer, porque é uma máquina virtual, mas a parte de sistema operacional, antivírus, firewall, controle de acesso é toda por conta do contratante. Então você usa só a parte de infraestrutura como serviço. É como se você tivesse locado um servidor lá dentro da nuvem e ele está lá à sua disponibilidade. Só que com toda a escalabilidade da nuvem, né? Não é assim, o servidor está lá e ele pode ser desligado a qualquer momento porque o provedor vai ficar sem energia. Não, não é assim, né? Porque dentro desse IaaS aqui existem N recursos, como fazer load balance, fazer um cluster, fazer Kubernetes, outras possibilidades, né? Mas o básico é esse, é você usar a parte física do provedor para subir suas máquinas virtuais e rodar seus serviços lá, sendo responsável 100% pela parte lógica, sistema operacional, antivírus, lógica, controle de acesso e assim por diante. Aqui, plataforma como serviço. Fornece aos usuários uma plataforma para desenvolver, implantar, gerenciar suas aplicações. A plataforma fornece recursos como servidores, armazenamento, rede, banco de dados, ferramentas de desenvolvimento e ferramentas de gerenciamento. Notaram que aqui aparece assim, a plataforma fornece recursos. Aqui fala como servidores. Só que não estava falando aqui já em máquinas virtuais, tá? Por quê? Esses servidores aqui pode ser um servidor web, pode ser um servidor de banco de dados, pode ser um servidor de storage, que é para armazenamento, pode ser uma rede virtual, uma VPC para você usar como túnel, né, para acessar os dados da empresa, banco de dados. E olha aqui, essa parte toda
não tem um servidor, uma VM, uma virtual machine lá, uma instância virtual rodando com Windows, com Linux. É tudo provido pelo provedor de nuvem. Essa parte de plataforma para você trabalhar em cima, por isso que fala plataforma como serviço, é toda fornecida pelo provedor de nuvem. A parte de sistema operacional, antivírus, infraestrutura de rede, a parte lógica vamos dizer assim, a parte lógica é por conta deles também, sobrando ao contratante, ao usuário aqui. A parte de pôr o serviço para rodar lá, como um site, um banco de dados, um storage para armazenamento e também ferramentas de desenvolvimento, que a gente pode pôr um serviço de teste para rodar na nuvem, para a equipe de desenvolvimento usar esse serviço de teste para rodar os serviços que eles estão implementando. Tipo, eu subo um serviço lá, a equipe de teste faz o teste foi bem sucedido, para o serviço, para de pagar sobre ele. Aí daqui 2 ou 3 dias a equipe de teste implementa outra coisa, sobe o serviço, roda o teste, foi bem sucedido, depois para o serviço de novo. Então você vai pagar só pelo uso da plataforma, não vai pagar mais pela parte de armazenamento, de gestão do sistema operacional. Você não vai ocupar esse espaço na nuvem, certo? Você vai usar a plataforma da nuvem para rodar o seu sistema. Por exemplo, o banco de dados. Se você antes precisava subir uma máquina virtual e instalar o banco de dados nessa máquina virtual, hoje, dependendo o serviço de banco de dados que você usa, MySQL, Postgre, SQL Server, eles já podem rodar na nuvem sem servidor. É um serviço que a gente chama serverless, né? Sem servidor. E as ferramentas de desenvolvimento, onde você pode usar qualquer linguagem que você conheça e rodar serviços na nuvem, como um microserviço de cobrança, de inteligência artificial, análise de dados e assim por diante, usando a plataforma da nuvem, sem precisar ter uma máquina virtual rodando lá, né? Você vai se preocupar só com a parte dos seus sistemas, com a parte dos seus dados, a parte de sistema operacional, infraestrutura de rede, atualizações e assim por diante, já é responsabilidade do provedor. A plataforma dele é ele que é responsável. Você é responsável só pelos dados e pelos serviços que você implanta na nuvem, certo? Se beneficiando aí da parte de não se preocupar com sistemas, por exemplo, parte de atualizar sistema operacional, fazer correção de patch, eles vão fazer tudo isso automaticamente. E finalmente o software como serviço. Nesse caso aqui, você vai usar um software que o provedor de nuvem já tem. Já existe, você não vai alterar ele, não vai reprogramar ele, você vai usar ele do jeito que ele está. Por isso que é software como serviço. Vou dar um exemplo bem clássico aqui do software como serviço, o serviço de e-mail.
O Gmail, por exemplo, é um software como serviço, né, do Google. O Outlook.com, que é a parte de e-mail da Microsoft, é um software como serviço. E o 365, né, que é o pacote Office, hoje está todo na nuvem. É um software como serviço, certo? Você não precisa reprogramar, reconfigurar. Você vai só contratar o software como serviço. Aí o seu trabalho é o quê? Se preocupar com o cadastro e controle de acesso dos usuários. Vai ficar menor ainda a sua responsabilidade aqui, com relação à parte de infra, parte de segurança, parte de atualização do sistema, a parte de software. Por quê? Porque você já contratou tudo pronto. A sua parte é só o quê? Controle de acesso e de conteúdo que está sendo gravado lá. O Google Drive, por exemplo, é um software como serviço. O OneDrive é um software como serviço, onde já está tudo pronto, você só contrata ou não contrata, certo? Esse é o detalhe mais legal aqui de falar sobre isso, né? É lógico que mais para frente, se tudo correr bem e o assunto perdurar aí, e vocês realmente fizerem aí, dar o cliquinho, dá o like, comenta, a gente vai continuar falando mais sobre o assunto. Assim como no vídeo anterior, né? O pessoal foi lá, deu clique, comentou. Eu falei, significa que o pessoal gostou do conteúdo, então vamos falar mais, né? Então, resumindo, o software como serviço você contrata um software pronto do provedor de nuvem e utiliza na sua organização. O plataforma como serviço, você contrata a plataforma dele para rodar os seus sistemas, mas sem precisar da máquina virtual, certo? Você usa só a plataforma deles, a parte de sistemas operacionais, atualizações de patch, segurança, é tudo por conta deles. E a parte de infraestrutura como serviço, você contrata só a infraestrutura deles. Parte de sistema operacional, atualização de patch e correções e controle de acesso, firewall, essas coisas, são tudo por conta do contratante, do usuário, certo? Existe uma tabelinha de divisão de responsabilidade, só que isso é um assunto para os próximos slides, para não ficar muito longo aqui, né? Então, assim, se vocês quiserem saber mais sobre essa parte de divisão de responsabilidades, deixa o seu comentário aí, dá o like aí, compartilha, se inscreve aí no canal para a gente poder continuar falando mais sobre isso com vocês aí, tá bom, pessoal? Muito obrigado e não se esqueça, hein? Clica aí no gostei, dá o joinha aí, comenta e se inscreve no canal. Aquele abraço e até a próxima.